Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Então Militão. Hoje aqui com a importantíssima presença da doutora e professora Thalita, professora de comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito obrigado a presença da senhora aqui nesse local. E também do Flávio, jornalista da Câmara Municipal de Juiz de Fora, hoje aqui presente conosco no nosso podcast. Sejam todos bem-vindos. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Militão, pelo convite. É um prazer poder estar aqui e poder estar junto com a professora Thalita. Eu estava falando com ela, inclusive, nos bastidores, né? Que apesar de eu ter saído há pouco tempo da faculdade, eu não a conhecia de lá. Então é muito bom poder estar aqui com ela conversando sobre esse tema também. E só para lembrar os nossos internautas, o tema em pauta é a importância da memória em nossa sociedade. Eles estarão conversando, passando diretrizes, enfim, trazendo o que há de melhor aí nas memórias, em tudo que aconteceu, o que é de importante nas memórias da nossa sociedade. Certo, doutora? Com certeza, né? Quando a gente fala de memória, é um campo super vasto, né? Então, existem várias formas da gente pensar a memória, mas talvez a mais importante é como que a nossa história, e aí, portanto, a nossa memória, também é capaz de construir as nossas identidades, né? Afinal, nós somos feitos de histórias, né? As histórias que a gente ouve dos nossos avós, dos nossos pais, que a gente lê nos livros, né? E como que tudo isso é importante para a gente construir a nossa identidade enquanto sociedade, enquanto nação, né? Então eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Muito proveitoso. Não é mesmo, Flávio? Sim. E a gente vive num país também que cuida, preserva muito pouco das suas memórias, né? O Brasil tem essa tradição triste, infelizmente. Não sei se talvez por vergonha de alguns acontecimentos ou por descaso, mas o Brasil tem que evoluir muito nesse ponto, principalmente comparado a outros países. A gente vê em outros países, por exemplo, na Alemanha, tem o Memorial do Holocausto no centro de Berlim. Os japoneses sempre relembram a questão da bomba atômica também. Então, o Brasil ainda está meio que engatinhando nesse aspecto da memória, então é importante sempre estar conversando sobre isso. Eu já ouvi uma frase muito interessante de uma personalidade juiz-forana, o ex-presidente Itamar Franco, foi governador de Minas Gerais. Ele usava nos seus textos e contextos essa frase que eu acho interessante. Ele falava assim: um homem, para conhecer o seu presente, tem que verificar o seu passado para projetar o seu futuro. É isso, né? Nossa, super pertinente essa sua lembrança, e eu acho que muito do que o Flávio falou, a gente pode entender até pela nossa história mesmo. Acaba que, como nós somos colonizados, a gente nunca pôde contar a nossa história, ela sempre foi contada por outras pessoas, né? E às vezes, professora, uma forma... Sim, totalmente, porque quando a gente produz, né, esses instrumentos de memória, a gente está falando de uma percepção, de uma subjetividade, né? Então, isso me recorda muito quando eu estive nos Estados Unidos, e lá tinha um professor, o James Green, ele é um historiador brasilianista, e ele falava muito com a gente como que são os estrangeiros que escreveram a nossa história, né? Os pintores que vinham, os escritores, os poetas, os ilustradores, né? Então, de certa forma, a nossa história ela sempre foi construída por outros olhares e não necessariamente o nosso olhar, né? Então isso também tem muito a ver com a nossa relação com o passado. Isso muitas vezes dá um tom diferente daquilo que nós vivemos, né? Sim. É contado de uma maneira, conforme se me permite chamar de você, conforme por você favor. Conforme você disse, professora, muitas vezes o conto é diferente da realidade, né? Sim. E vamos falar um pouco nisso. E isso pode prejudicar o nosso presente, o erro histórico ou a falha histórica? Ah, com certeza, porque acaba que a gente constrói uma memória coletiva muito baseado nessas efemérides, nessas lembranças que vão sendo perpetuadas na sociedade, né? Então, aqui no Brasil vivemos tantos momentos históricos, sociais, políticos diferentes e que dependendo, né, podem ser rememorados, e isso é muito bom, na verdade, mas também ressignificados, né? Então, isso permite algumas brechas, né? Alguns historiadores, alguns autores falam dessas bolhas que surgem, né? Dessas possibilidades narrativas, e isso, com certeza, influencia não só como a gente percebe o nosso presente, mas o que a gente vai fazer com o nosso futuro também.
Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu acho que assim, o maior exemplo, assim, para trazer para um exemplo mais próximo, que a gente tem de uma visão errada ou contada por outras pessoas, é o quadro do Grito da Independência, que a gente sempre vê aquele quadro lá imponente, mas quando a gente vai realmente conhecer a história, não foi nada daquilo, né? Ele estava indo para outra cidade, para Santos, se não me engano, aí passou mal no meio do caminho, aí acabou fazendo o Grito da Independência de uma forma totalmente diferente, não épica, daquela forma que foi retratado. Então, por isso que é importante a gente relembrar também, trazer mais para perto da gente esse olhar da história. E o que eu acho mais engraçado disso tudo é que hoje, com as redes sociais, a própria inteligência artificial, a possibilidade da gente criar tanta coisa tão rápido, as pessoas ficam assim, nossa, agora o pessoal tá editando o nosso passado, tá criando fake news, desinformação. Na verdade, todo o nosso passado, e aí vamos falar num âmbito global, né, ele sempre foi editado, né, então os livros, né, tudo que foi feito, as pinturas, né, quando a gente vai em algum museu, às vezes a pessoa fala assim, olha, na verdade, essa pessoa, essa personalidade, ela era muito mais baixa, só que aí ela foi pintada mais alta para passar uma sensação de poder, sim, né, sim. de imponência. Então, se a gente parar para pensar, a verdade é que a história ela sempre foi ressignificada. Só que até que ponto isso não é nocivo à sociedade e até que ponto isso pode, de certa forma, causar aí alguns danos, algumas outras percepções. Toda história, principalmente se nós analisarmos num contexto negativo, ela tem que servir para um direcionamento positivo, para que nós tenhamos experiências que foram negativas e para que possamos aprender com os erros históricos para construirmos um futuro cada vez melhor. Com certeza. E não perdermos as referências. Porque Isso tem muita gente que lutou para esse país estar nessa condição. Muitos brasileiros, eles têm até vergonha de serem brasileiros ou de falarem, né? Mas muitas pessoas morreram, deram a vida, suor, sangue, para estarmos na posição que o Brasil está hoje. É verdade. E eu acho que essa questão do entendimento que você trouxe, ela é super importante, porque eu brinco até com os meus alunos, que a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado no sentido de entender. Porque o entendimento, o conhecimento, ele liberta, né? É uma frase super clichê, mas que eu acho que ela é super verdadeira. Então, no momento que a gente entende a nossa história, como o nosso país foi construído, as fases que vivemos, isso também traz pra gente um pensamento muito mais crítico. A gente percebe justamente essas histórias, essas lutas, e aí sim a gente consegue, né, se integrar junto, né, para produzir políticas de memória que seja, né? Então, acho que dentro desse aspecto é bem importante. Não, e tem muitas questões que acontecem hoje que a gente só entende se a gente conhecer o passado. Com certeza. Por exemplo, que estão assim, em pauta hoje. A questão do racismo, que a gente tem visto cada vez mais frequente. Super. Se a gente não entender o que foi o período da escravidão, não resgatar essa memória, por mais que seja trágica, ninguém, claro, gosta de lembrar da tristeza que foi. Mas se a gente não resgatar isso, a gente não entende por que a gente tem casos de racismo hoje. Lógico. Por exemplo, sistema de cotas. Aí eu não estou entrando nem no mérito de ser a favor, não. Mas só para entender, né, só para entender por que tem. Se a gente não resgatar esse passado e dar importância a ele, a gente não vai conseguir entender coisas do presente e evoluir para uma coisa melhor no futuro, né? Nossa, super de acordo com isso. Eu acho que bate em alguns pilares mesmo da sociedade, né? Que estão muito além do que a gente percebe no dia a dia. Então, é algo mais profundo. E isso começa na educação de base, nessa conscientização, no entendimento, né? Então, acho que são pilares super importantes que a gente precisa fazer essa manutenção. O papel da comunicação para esse resgate? Nossa, são tantos, né? Eu até fiz uma colinha aqui. Pode, fica à vontade. Fica à vontade. Também. Mas é muito importante, né? Algumas coisas que eu penso e que eu acho que talvez o Flávio possa ajudar aqui. A mídia, pelo menos falando aqui nível Brasil, né?
o que a gente tem que pensar é que os meios de comunicação, ao contrário de outros países, eles sempre pertenceram a famílias, a grupos específicos. E isso significa que desde sempre a nossa comunicação ela foi enviesada, né? Então existia ali uma relação econômica, uma relação política, né? Então, quando às vezes a pessoa fala assim, tal canal é isso, tal emissora é aquilo, isso é verdade, porque isso vem da nossa história, né? Desde a criação dos meios de comunicação. E por que eu acho que isso é importante? Porque como existe essa comunicação que não é uma comunicação imparcial, nós estamos falando sobre possibilidades, tanto de resgate, mas também de apagamento de certas histórias e memórias. Então, pensando nos veículos de comunicação como essas empresas, né, que têm um perfil, que têm um valor, que têm um pensamento, né, obviamente também ali o conteúdo produzido, ele vai se direcionar, né, para um discurso, para uma memória específica ou para um apagamento, né, a gente fala hoje sobre a questão da pauta, dos agendamentos, né, então eu falo muito com os meus alunos, por exemplo, quando a Globo, né, traz essa questão do agronegócio, né, então é algo que é uma pauta deles, é um agendamento super específico, né, onde eles colocam matérias sobre isso sai no Globo Repórter, isso sai no jornal, as novelas trazem o agronegócio, né, então quando a gente fala de agendamento, significa que nós olhamos para aquela emissora, né, e ela está pautando ali o que vai ser falado pela opinião pública. Sim. Não sei se o Flávio concorda. Não, sim, e as emissoras aqui, principalmente de TV aberta, ainda tem um peso muito grande. Então, eles pautam ainda a questão da conversa no boteco, conversa na padaria, pauta muito isso, os temas que a gente vai debater. E se falarem, por exemplo, só de temas atuais, a gente vai acabar, querendo ou não, por uma coisa da nossa memória mesmo, esquecendo coisas do passado. E que tem importância. Isso. No meu trabalho, por exemplo, na parte teórica, no meu TCC, eu falei sobre essa questão do esquecimento, que tem a questão do esquecimento tanto voluntário quanto involuntário. Tem o esquecimento que é involuntário, que faz parte do nosso dia a dia, porque a gente recebe uma quantidade de informações muito grande, não consegue capturar tudo. E o esquecimento voluntário, que é a questão que a professora estava falando, de tentar manipular a informação, isso. Direcionar, isso acontece ou então muito até mesmo na nossa destruir. Mídia tendenciosa. Estamos falando no modo geral. Sim, infelizmente. Não, é uma visão muito global. É a questão do senso coletivo. Tentar, né, manipular as pessoas. Por isso que a pessoa tem que ter um senso crítico. Estudar, conhecer, procurar saber. A gente, pela velocidade, até em virtude das próprias mídias digitais, a gente presencia uma aceleração do tempo muito grande. É aquela sensação, nossa, o dia passou voando, né, não fiz nada. E, na verdade, isso vem com essa aceleração do tempo. Então, a própria velocidade do tempo faz com que a gente esqueça. E aí, puxando esse gancho, muitos autores falam que para a gente lembrar, a gente precisa esquecer. Mas se a gente esquece, a gente tende a repetir a história, né? Então, existe uma dualidade dentro da teoria, sabe? E aí uma coisa que eu acho que é super pertinente é pensar justamente esses lugares, essas práticas de memória, né, que você mencionou mais cedo. E como que isso ainda no Brasil falta, né? As pessoas não têm o costume em sua vida cotidiana visitar um museu. É verdade. Passam direto perante alguma estátua sem saber o que representa. Muitas delas, né, estão pichadas. É verdade. Os museus, né, servem muitas vezes para pichadores. Os monumentos, as coisas que remontam a história estão se perdendo. E isso é uma coisa... Patrimônio aí jogado às traças. Isso acaba sendo uma coisa cultural e muito, pelo menos na minha visão, vinda de cima para baixo. Por exemplo, a gente tem vários exemplos de maus cuidados com a história. Por exemplo, o incêndio do Museu Nacional há pouco tempo. Verdade. Foi perdido quase 90% de todo o acervo. Tinha mais de 20 milhões de peças.
tinha a maior coleção egípcia da América Latina e foi perdido por causa de um curto-circuito no ar-condicionado. Você vê como que é o cuidado com a memória. Aquilo lá era para ter sido, assim, protegido com toda força. Cuidado, conforme acontece nos países desenvolvidos, o cuidado com a história. Exato. E eu acho que é justamente isso, né? O cuidado da memória, né? O cuidado que a gente tem com a história reflete exatamente isso que a gente estava conversando, né? Como a gente não tem esse relacionamento, digamos, amigável com o nosso passado, a gente não consegue processá-lo, digamos assim, na nossa mente e desenvolver a partir disso, né? Então, existem, obviamente, aquelas pessoas que negam o passado de alguma forma, e isso é uma questão até de esquecimento voluntário, penso eu, né? Essa questão, às vezes, de negar, de não querer se deparar com aquilo que aconteceu em algum momento, né? Justamente com o intuito de aprender, de se adentrar naquele acontecimento e não ficar ali na superficialidade, né? Isso também é importante. Sim. Temos aí alguns acontecimentos, inclusive eu tenho um projeto de lei a esse respeito, né, para trazer alguns acontecimentos que mexeram, por que não dizer, com o país, repercutiram até mundialmente. Eu acho importantíssimo que nós tenhamos isso, né, na memória, né? Super. Qual a importância, professora, de reviver esses acontecimentos? Nossa, ainda mais falando de Juiz de Fora, gente. Juiz de Fora, nossa Manchester mineira, como que Juiz de Fora foi importante para o país, né? Então, assim, pensar que aqui nós tínhamos indústrias, né? A nossa localização geográfica super pertinente para transporte, para negócios, para as pessoas circularem, né? Então, eu achei muito pertinente, porque aqui nasceram diversas personalidades, né? Nós temos políticos, cantores, artistas, que são reconhecidos, acho que em todo o Brasil, eu posso dizer assim, né? E temos, assim, pessoas super competentes, temos uma história muito bonita, né? E, querendo ou não, apesar de tudo, temos prédios históricos belíssimos, onde aconteceram diversos eventos. Eu pude estudar um pouquinho sobre os festivais de música que aconteciam, né? Muita coisa importante nasceu aqui, na nossa cidade, né? E eu sei disso até porque meu pai, quando ele era mais jovem, né? Ele teve uma fábrica de meias e calcinhas aqui, e ele falava que foi um momento muito importante de efervescência econômica, social, então cultural também, com certeza. Então, nossa, eu acho que a cidade só tem a ganhar, né, com esse projeto, com essa iniciativa, com esse movimento de olhar para o passado, né, de uma maneira mais especial, de uma maneira crítica, né, levando isso para as escolas, levando isso para a população, né, pessoas que às vezes não necessariamente têm o acesso que nós temos, né? E que vão aprender muito com isso, né? Então, acho que eu me estendi um pouco, mas é porque eu fiquei super empolgada. Fique à vontade. É importantíssimo nós escutarmos, né, um posicionamento de uma doutora, professora, que está diretamente ligado com isso, que conhece, que tem conhecimento de causa. Não, e a cidade é muito rica, tanto nessa parte assim, oficial, quanto não oficial, das pessoas anônimas. E essa tradição oral é muito importante. Por exemplo, eu estava conversando com a professora, tem uma colega minha lá da Faculdade de Comunicação, que ela escreveu um livro contando, acho que 10 perfis de mulheres anônimas aqui da cidade. E ela conta, além das histórias das mulheres, no meio ali das histórias, elas contam, por exemplo, tem uma que mora no Dom Bosco, se eu não me engano. Ela conta como era a rotina no bairro há décadas atrás, que elas iam, ela e a irmã, iam no alto do morro na mina para poder lavar as roupas, depois desciam com as roupas na cabeça para poder entregar. Eu, por exemplo, não vi nenhuma cena nem parecida com essa. Então isso ajuda a construir também a memória da cidade, essa tradição oral. Por exemplo, eu adorava ir na casa do meu avô, o meu avô hoje já é falecido, e poder ouvir as histórias que ele contava, era tipo uma terapia para mim. Ele contando que ia no cinema, que nem existe mais Cinema Rex, no Mariano Procópio, que andava de bonde. Olha, hoje, como que a gente... de bonde. Como que a gente vai pensar? A BCR tinha um teatro pertinho, onde as minhas irmãs iam,
E, de alguma forma, eu não sei se eu posso empregar esse tipo de termo, mas parece que tem um histórico genético. Não sei se esse é o termo específico, eu vou te confidenciar aqui. Eu sempre gostei, sempre fui apaixonado por políticas, né? Políticas no sentido de ser uma ferramenta para desenvolver ações em prol da sociedade. E uma das minhas iniciativas foi me candidatar a presidente da SPM, Sociedade para o Melhoramento. Eu fui presidente. Aí nós, de algum momento, tínhamos que recuperar o estatuto. Eu descobri que no ano de 1968, meu pai foi um dos construtores do estatuto da SPM do bairro. Eu descobri, eu falei, olha, a paixão por alguma coisa tem que ter um DNA, tem que ter uma genética, né? Não, e uma coisa disso tudo, assim, que eu acho que é relevante também falar sobre a questão da memória, é que existe, obviamente, essa história oficial, é a história que a gente conhece, todo mundo sabe da história, digamos assim. Mas essas micronarrativas, né, que estão pautadas aí na oralidade, principalmente, para mim, né, é o que enriquece a nossa história. Então, é a gente ouvir das pessoas que viveram, é ouvir um testemunho, é ouvir um caso, né? Aqui a gente adora contar caso, né? Brasileiro então, tomar café e contar caos. Falar nisso, eu quero tomar um cafezinho aqui. E assim, é muito fascinante, né? Como que a gente, usando dessas narrativas, dessas outras narrativas, como que isso enriquece também o nosso entendimento sobre o passado, né? Porque aí não fica aquela história oficial ou a história contada pela grande mídia, mas a história de quem testemunhou, de quem viu, de quem sentiu, de quem fez alguma coisa. De quem tocou, né? Porque tem pessoas aí centenárias, né? Sim, minha mãe faleceu com 97 anos. Exatamente. Então, isso me parece que enriquece muito a nossa memória também. Com certeza. Percebemos aí o quanto a história é importante. Conversar isso. E se não for falado, a história acaba se perdendo. Se perdendo. Se a pessoa não falar, por exemplo, se eu não te contar uma história, você contar para seus filhos, a história vai acabar se perdendo. Não vai ter um registro disso. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma iniciativa que chama Museu da Pessoa. É um museu, ele está fundado inicialmente, acho que no Rio de Janeiro, e é um lugar onde qualquer pessoa pode ir lá e contar a sua história, e eles gravam e deixam isso guardado. Então, assim, eles têm depoimentos de políticos, jogadores de futebol, músicos, um monte de gente, mas vários depoimentos de, vamos colocar assim, gente comum, digamos assim, né? Porque eles querem recolher esses testemunhos. É incrível a iniciativa, né? Deixa aqui até como uma indicação para as pessoas conhecerem, né? Eles têm um museu virtual, ele é um museu colaborativo, então é sensacional essa iniciativa. É muito gostoso. E nós, isso é cultura, isso é aprendizado. A gente aprende muito com a fala das pessoas. Eu gosto muito, no momento que eu tenho tempo, assim, eu gosto de escutar, principalmente as pessoas idosas, as pessoas que tinham experiências, né? Eu vou te dar outro exemplo, eu gosto de falar muito de exemplo caseiro. A minha mãe, às vezes, eu estava sentindo lá um pouquinho de dor e tal, a minha mãe, ela pegava o mato. Aí eu falei, mãe... Minha avó era igualzinha. Isso não vai me fazer mal, não? Eu falava, que é isso, menino? Eu troquei sua fralda. E não é que remédio melhorava? E não é que aquela cultura histórica, né? Aquele conhecimento histórico que eles têm, né? Que passavam pra gente de geração para geração, e aquilo fica guardado, ó. O boldo serve boldo. Boldo, você pode tomar boldo que... Né? Pra curar ressaca, assim, nossa Deus. Então, assim... eu tomo muito pro estômago. Então, assim, o boldo, o microtom, enfim, a gente tinha aquelas passagens, né? Aquelas coisas que eles nos passavam histórico, né? Isso é muito importante. Muito importante nós vivermos com essas histórias, né? Essas memórias, né? E é engraçado pensar, né, porque quando a gente vai estudar sobre isso, a gente lê alguns autores, né, aqui talvez o Benjamin vai cair muito bem, que é quando ele fala que a oralidade, obviamente, ela sempre foi ali o marco principal de você comunicar as tradições, as histórias.
Só que quando vem as guerras, né, as pessoas elas retornam às suas casas muito traumatizadas, então elas não queriam falar sobre o que elas tinham vivido. Obviamente era um momento muito violento, muito traumatizante. Só que com o final da Segunda Guerra, as pessoas elas voltaram com o desejo de falar, né, sobre o que tinham vivido, o que tinham experienciado, talvez muito em virtude também do próprio Holocausto, né? E aí ele fala que isso foi bom porque as pessoas relembraram o quão importante era essa oralidade, essa experiência. E é claro também, né, com a evolução dos meios de comunicação, a gente começou a se tornar um pouquinho preguiçoso, né? Então, assim, o que era uma roda de conversa passou a ser uma coisa muito individual, às vezes uma leitura de livro, o escutar o rádio, né? Mas que era um pouquinho coletivo também. Mas como que a gente também perdeu um pouco essa essência que é tão importante para essa construção completa também da memória. E você ressaltou um tema importantíssimo. Nós observamos muita importância quando nós perdemos. Nós convivemos aí recentemente com geração Covid, né? Nossa, super. Sim. Nós não podíamos estarmos nesse momento aqui, não poderíamos. Teríamos que, você com máscara, já para lá, para cá, perdimos essa afinidade. Não tínhamos como. Eu estou te falando porque o autor, você falou, ele fala dessas... Sim, desses encontros, como que isso é importante, né? Eu acho isso relevante. O Flávio pesquisou sobre isso, né? Foi até um dos motivos que me fez escrever o livro, reportagem, para o meu TCC. Porque eu pensei, poxa, as pessoas, por mais que seja um momento trágico, elas vão querer falar sobre isso. Elas ficaram isoladas em casa. Muita gente sozinho. Não tinha com quem conversar, com quem falar. Então pensei, não, eu vou pegar pessoas de setores chaves da sociedade que enfrentaram na linha de frente o Covid, por exemplo, médico, entrevistei médico, enfermeiro, psicólogo, estudante, jornalista, 9 pessoas no total. E eles contaram como era a rotina deles antes do Covid e como se tornou a rotina deles depois. E assim, tem muita coisa que vai servir como lição para, por exemplo, uma próxima pandemia. Teve, assim, depoimentos que me tocaram muito, por exemplo, a enfermeira que eu entrevistei ela dentro do hospital, num setor que tinha sido meio que, era um depósito e tinha sido realocado para receber pacientes de Covid. Nossa, e ela me contando a história ali naquele lugar, e eu imaginando tudo que ela passou na rotina dela, como mudou. E assim, a médica e a enfermeira principalmente, contam que elas aprenderam no dia a dia. Que, assim, por mais que os livros ensinassem a como lidar, foi no dia a dia, muitas vezes sem o investimento, sem o equipamento necessário. Então, assim, acho que muitos desses relatos vão servir numa próxima pandemia como um aprendizado. E foi o que me motivou a realmente pesquisar. E não só sobre esse tema, pode vários outros temas, por exemplo, escravidão, como eu já citei, a gente pode tirar lições disso para se sair melhor numa próxima vez, entendeu? Com certeza. Não podemos apagar a história, temos que reconstruir. Falei isso na Câmara hoje. É verdade, a gente não pode apagar em momento algum, puxando o gancho até do Covid. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas durante esse momento aconteceu também um movimento onde grupos começaram a destruir estátuas no meio das ruas. E eu fui super contra esse movimento, porque eu acho assim, beleza, aquela estátua ela simboliza uma pessoa, uma ideologia, alguma coisa específica, mas ela precisa estar no museu. Ela precisa ser ressignificada para que a gente não apague também aquela história. E tem muito a ver também essa questão de relembrar com a questão da justiça, né? Muitos casos que a gente relembra hoje, por exemplo, que estava muito em voga há pouco tempo, questão da Boate Kiss, que teve documentário sobre, questão da própria do incêndio no centro de treinamento do Flamengo. A jornalista Daniela Arbex, que inclusive é daqui, publicou um livro sobre. Então é importante a gente ter esse resgate para ajudar na questão da justiça, porque acaba sendo o caso sendo deixado de lado e a gente tem que sempre relembrar o papel da comunicação. Um dos papéis é esse, trazer de volta o assunto à tona para poder ser feita a justiça da forma que seja, independente de lado A ou B, para poder ajudar
a justiça poder ser feita. Eu acho também que a gente pode se tornar um pouco insensível com o nosso passado, né? Então, acaba que existem alguns autores que falam sobre isso, né? Como que às vezes a gente vai ficando anestesiado, a gente fica completamente acrítico, né, diante de alguma coisa, pensando talvez o desastre do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente tem aí há alguns dias já essa grande tragédia e que se repetiu, né? E talvez presenciando também das pessoas estarem anestesiadas, das pessoas estarem muitas vezes se colocando distante, né, do acontecimento. Foi bom você tocar essa área. Como? Você falou distanciamento, esfriamento. Como aquecer de novo? Como fazer com que os nossos adolescentes, as nossas crianças se voltem mais às memórias, se voltem mais à memória do país, tenham essa sensibilidade. Conforme você disse, estamos perdendo isso. Sim. As pessoas passam por passarem. Se você colocar um busto, uma representação histórica de algum evento, algum feito, de 100%, eu acho que 98% passam nem olham para lá. Eu sei que tem a questão do tempo, eu sei que tem... Mas, né, um homem, quando eu digo homem, genericamente... Sim, o indivíduo, né? A raça humana. Quando ele perde a sua história, ele perde a identidade. Ah, com certeza. Eu acho que é uma questão muito cultural, né? Então, a gente está num país que não tem esse olhar voltado para a história e para a memória, né? Então, assim, eu estava conversando com uma pesquisadora outro dia e a gente estava comentando, gente, aqui no Brasil tem um museu do Holocausto lá no Sul, mas ainda não foi feito, por exemplo, um museu para falar ali, né, dos anos 60, 70, em que teve diversos acontecimentos sociais, políticos, culturais, né? Então, falta talvez ainda a gente assumir a nossa história, né? E colocá-la à disposição da sociedade. E aí isso vem através de conhecimento, de uma mudança mesmo nessa percepção cultural, né? Valorização dos museus, da história. Eu, quando era criança, eu amava ir ao museu. Eu adorava quando com a escola eu ia nos museus, eu era apaixonada, né? Não é à toa que eu fui para esse caminho que eu estou hoje. Mas eu acho que é isso, a criança, ela tá muito dentro do celular também. Pensar alguma coisa que agregue essa tecnologia, né? Eu tenho estudado agora a inteligência artificial e como que ela tem se mostrado importante para produzir plataformas, programas educativos. Então, quem sabe talvez não seria uma solução trazer isso para a tecnologia, trazer uma visita interativa num museu que fica em Paris, sabe? E deixar que aquela criança vivencie ali uma realidade virtual, uma realidade aumentada, porque aí a gente estaria se aproximando deles, mas do jeito que eles entendem, né? Porque eu não sei se eles teriam esse apreço, sei lá, por um livro dessa grossura. Passar a tarde no museu. Não é? Mas talvez eles teriam uma curiosidade de viver ali, né? Uma coisa tecnológica. Poxa, a tecnologia está evoluindo tanto, né? Então pode ser aí uma possível manobra, quem sabe? Temos que trabalhar políticas públicas, alguma coisa que venha trazer as nossas crianças, os nossos jovens, a esse aquecimento, essa vontade, né? Poucas pessoas sabem que aqui em Juiz de Fora tem indústria de marmelos, né? Que é a usina de marmelos. Sim. A primeira da América do Sul. Então, poucas pessoas sabem, né? Ali, poucas pessoas conhecem que em Juiz de Fora, como você disse, foi a Manchester Mineira. É verdade. Considerada princesa de Minas, até no seu hino, por ocupar, por agregar um grande desenvolvimento de indústrias, tais como indústrias têxteis. E hoje, né, você vê que a economia de Juiz de Fora se perdeu, né? Por que Perdeu isso? Identidade. Por que isso, né? Por que perdemos? Então, a história que era e que pode nos ajudar
a trabalharmos até em questões políticas para o desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que esse é o caminho, porque através das políticas públicas é quando você consegue criar um projeto de lei que seja, né, justamente para tentar implementar essa valorização, implementar aguçar, talvez, né, essa curiosidade. Então, são tentativas, né? Tentativa e erro até que dê certo de alguma forma. O que a gente não pode deixar é de não ter esse relacionamento com o nosso passado. E uma questão importante que eu ia falar, voltando um pouquinho, a questão da justiça. Acho que muita gente tem um olhar, essa questão da memória, por exemplo, visitar museus como uma coisa assim, meio elitizada. Uhum. Mas os danos que isso causa, por exemplo, a enchente no Rio Grande do Sul, vai afetar todo mundo, independente de ser elite ou não, afeta todo mundo. É um conhecimento que a gente já poderia ter previamente e poderia ter sido usado hoje. A própria Covid-19. A gente teve uma pandemia, tem muito tempo? Tem, mas a gente poderia ter tirado lições para poder usar hoje. Então, assim, os impactos que tem dessa falta de conhecimento, não importa se é elite, se é uma pessoa mais pobre, vai acabar afetando a todo mundo da mesma forma. Uhum. Então, por isso que é importante a gente estar sempre lembrando e procurando aprender com os erros. A história traz muitas lições para a gente, muitas. E talvez, às vezes, pensar esse caminho da memória afetiva, né? Igual você falou, que a gente adora lembrar os nossos casos de família, os contos de vó, de mãe, de pai. Talvez, eu acho que aí também tem uma grande sacada, que é tentar pensar como que a gente constrói uma informação, como que a gente fala de uma tragédia, também acionando esses gatilhos emocionais, né, tentando provocar essas conexões, né, uma coisa que eu observei muito, ainda trazendo um pouquinho dessa tragédia lá do Sul, é como que as pessoas estão respondendo positivamente às imagens de animais, por exemplo. Uhum. Né? Então, talvez ali exista uma conexão, algo que passa um pouco dessa lógica do racional e que mexe com o emocional também. A Covid foi assim, né? Eu posso falar como conhecedora de causa, eu infelizmente perdi o meu pai na Covid. Ele faleceu em novembro de 2020. Então, como que isso afeta a gente de alguma forma? E como que depois disso também, a gente, de certa forma, se torna mais consciente também, de acordo com algumas questões, e hoje um pouco mais afastados, né? Então, hoje já temos aí 4 anos, né, desse grande pico, a gente consegue olhar com um olhar muito mais perspicaz, um olhar mais crítico, maduro, né, para a gente construir essa memória, né? Então eu acho que isso é bem importante também da gente pontuar. Vivemos aquele momento, aprendemos, ficamos com medo, né? Muito. Fomos uma geração que com certeza daqui a 100 anos estarão olhando para nós e como que aquele pessoal passou aqui. Exatamente. Inclusive, no meu livro teve um relato eu entrevistei uma professora lá da UFJF, da Faculdade de Enfermagem. E a UFJF, ela fez um projeto de drive-thru para poder vacinar as pessoas. Verdade. E ela contava que chegava assim, o carro parava, aí a pessoa ia vacinar e vinha a mulher com a seringa, olhava a marca da vacina e recusava a vacina. Uhum. E ela falou que foram vários, não foi um caso só. Então é importante ter esse relato para, assim, independente se a pessoa confia ou não. Mas, isso é um direito da pessoa. É um direito. Mas os dados comprovaram que as vacinas foram eficazes. Uhum. Então, assim, a pessoa pode escolher, mas é uma coisa que choca. A pessoa ficar horas na fila, chegar na hora de se vacinar e recusar, entendeu? Sim. E além desse, teve vários relatos sobre a rotina da pessoa, o dia a dia, pessoas que tomaram decisões erradas, assim, então a gente tem que relembrar isso. E isso é tão importante para entrar dentro daquela perspectiva das micronarrativas. Então, o fato a gente conhece, existiu uma pandemia mundial que matou tantas milhões de pessoas e que foi assim, assado. Mas quais são as histórias que circundam esse fato? É isso, é o testemunho da enfermeira, da professora, de uma pessoa que perdeu um familiar, de alguém que teve que trabalhar porque não tinha outro jeito, né? Aqueles que trabalhavam na frente, né? Que o pessoal falava, na linha de frente. Então, como que essas histórias, né, tornam-se tão importantes quanto o fato em si?
né? E aí a memória que vai ser construída disso estará permeada também por essas micronarrativas. É muito importante. E temos que trabalhar isso. Acho que as escolas têm que trabalhar. Desculpa, eu estive com a professora na Escola Municipal da Barreira do Triunfo. E ela contando história. Eu fui na aula de história. Eu fiquei encantado lá. E uma das ferramentas da comunicação, o Jonas que está aqui, que trabalha comigo, é a história. É você contar uma história, comunicar através de uma história. É sim. O poder de comunicação que a história tem é muito grande. Ela faz com que as pessoas prendem aquele momento. Às vezes a história é pequena. Se você, né, nós temos essa ferramenta aqui, isso é de extrema importância. Imagina no contexto mundial, né? Ah, com certeza. E eu acho que isso ajuda tanto a sociedade, de uma forma assim também geral, a enriquecer o conhecimento sobre aqueles aspectos históricos, né? Então, a gente tem essa conscientização sobre racismo, sobre questão de gênero, sobre questões religiosas ainda que são tão sensíveis pra gente, né? E eu acho que tudo isso é possível justamente através desses encontros, das histórias, a gente entender como que a gente consegue abordar isso de uma forma eficaz para a sociedade, porque não é uma receita de bolo, né? Então, a gente já está falando de uma sociedade aqui, nível Brasil, né, que já tem um pouco essa quebra da relação. Então, quais são as pontes, né, que a gente vai ter que construir para a gente deixar esse entendimento mais geral para a sociedade, de certa forma, né? E com diversidades, né? Somos um país formado por brancos, negros e índios, né? Construiu esse país que nós temos aí, cheio de diversidades regionais, mas aí um país, assim, eu gosto do meu país, tá? Eu também sou apaixonada. Eu gosto do meu país, eu gosto da história do meu país. Eu procuro me referenciar em alguns líderes do meu país, em alguns heróis do meu país. Fui criado com aquele negócio de amar o hino nacional e amar o meu país, né? Ter orgulho de ser brasileiro, né? Ter vergonha de ser brasileiro. Eu defendo o meu país. Aonde que eu tô, defendo o meu país. Não, né? E um lugar tão rico, um lugar tão potente. A gente está falando de um país que é tão grande e tão diverso, né? Talvez eu acho que o nosso erro também é tentar focar muito no local e às vezes a gente se esquece de quão variado é também o nosso país. Então, me parece também que quando a gente foca em algo super regional, a gente fecha ali um pouco as portas, né, para essas outras culturas, para essas outras percepções. Outras influências também, né? De lugares próximos, por exemplo, que podem influenciar em algum acontecimento da cultura e a gente acaba se fechando ali naquela narrativa e acaba deixando isso meio de lado. Sim, com certeza. E da minha percepção, né, quando a gente pensa nessas possibilidades, o que eu acho é que é muito importante a gente pensar essas políticas de memória. Então, a criação de um museu, a criação de um programa, a criação de uma ação, né? Então, ter isso mais vivo no sentido de criar essas políticas, né? Talvez esse projeto, ele vai abrir portas para essas políticas que podem emergir, né? E que eu acho que é muito importante, porque vai estar presente na sociedade, vai estar presente numa educação de base que seja, né? E isso vai com certeza ir influenciando as camadas, né? Então eu acho que é um processo. Não é do dia para a noite, né? Mas é algo que, se construído, vai ser perpetuado também. Com certeza. E tende a melhorar, a cada dia mais produzir pessoas melhores, né? Pessoas preocupadas com o outro, né? Com a sociedade cada vez melhor. É para isso que nós estamos aqui, né? Com certeza. De alguma forma ou de outra, contribuímos na vida de outro, né? Mas eu quero agradecê-los aqui. Vamos às considerações finais da professora, a doutora Thalita.
muito obrigado. Tá? Fica à vontade. Estamos chegando no final e vamos voltar com esse papo novamente aqui no podcast. Né? Nossa Senhora, vai abrir vários caminhos, né? Mas, bom, primeiramente agradecer o convite, né? Como que é importante a gente, de certa forma, publicizar esse assunto, porque a gente precisa ir permeando, né, as camadas. E eu acho que o podcast, né, sendo esse novo meio de comunicar, né, ele é muito potente, muito importante para a gente comunicar sobre diversos assuntos. E das minhas considerações, eu acho que o que é importante ficar é justamente entender que a memória, ela é algo que é construído. Então, ela não necessariamente vai estar ligada a um fato do passado único e exclusivo, né? Então, pensar que a memória, ela é diariamente construída, né? Então, obviamente, por isso ela tem esse caráter subjetivo, ela tem esse caráter pessoal, mas pensar que, como ela é construída, ela também vai estar sempre pautada em discursos, em formas de criação de memória, influenciando consequentemente nessa criação da memória coletiva. E aí a gente está falando sobre uma identidade de nação, a gente está falando uma identidade enquanto sociedade. E por que é importante pensarmos isso? Justamente como que a gente está se relacionando com essa memória e quais são esses meios que estão construindo elas na nossa sociedade, que está, né, perpetuando isso ao longo da nossa existência. E dizer que essa discussão para mim foi extremamente prazerosa, produtiva. Que bom que a gente teve esse espaço para falar sobre isso e pensar o quanto que a cidade também vai ganhar, né, com esses projetos, essas iniciativas. A nossa cidade, ela é tão valiosa, ela tem tantas histórias para contar, né? Então, penso que de tudo isso, né, o que fica é justamente o que a gente vai fazer com essa discussão agora, né? Quais são os próximos passos que a gente vai tomar para demonstrar para a sociedade como que a memória é importante, a história, né, melhorar esse nosso relacionamento com o passado e, consequentemente, melhorar o nosso pensamento crítico, melhorar a nossa percepção, nosso entendimento, e melhorar a sociedade como um todo, né? Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade e parabenizo, né, toda a equipe por pensar essa pauta, né, de grande importância. Obrigada. Obrigado, professora. Jornalista da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Flávio. Então, só queria agradecer também, foi uma conversa muito bacana, poder estar aqui com a professora também, ela agregou muito pro tema, né? E falar sobre isso, assim, é muito importante, igual ela falou, um processo de construção, não vai ser de uma hora para outra, mas a gente tem que estar sempre batendo nessa tecla, porque é importante para, talvez não tanto para a minha geração, mas para as próximas gerações vai ser muito importante para mudanças que a gente vai ver no nosso país, na nossa cidade. Então, estou muito agradecido, só tenho, assim, espero que os telespectadores tenham agregado muito conhecimento dessa nossa conversa. Talvez essa mudança não chegue hoje, não chegue amanhã, mas uma coisa nós podemos ter a consciência. A semente foi lançada. Né? Com certeza, muito importante. Isso é muito importante. E no momento propício ela germina, né? É como uma semente lançada na terra, né? Você vai adubando, você vai falando aqui, eu vou falando lá, Flávio lá, e nós conversando, você de casa, internauta, falando aí para o seu filho, para sua filha, dando algumas diretrizes para ela, com certeza nós construiremos um país cada vez melhor. Tenho certeza, um país sem memória é um país sem identidade. As pessoas que não têm uma identidade, elas não são reconhecidas. Temos que valorizar, temos que resgatar isso. E agradecer a todos aí os internautas que acompanharam aí o nosso podcast Então Militão e te aguardando aí no próximo episódio. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Mais uma vez, doutora Thalita, muito obrigado. Mais uma vez, jornalista, nosso amigo Flávio, muito obrigado e fiquem todos com Deus.